Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos de volta aí no nosso canal EBD, onde toda a semana a gente traz um breve comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, com o objetivo de estar contribuindo com os nossos professores, também alunos, com relação ao conteúdo que será ministrado no domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade nós vamos estar estudando a nossa 10ª lição, né? A 10ª lição desta lição que está falando especificamente sobre os valores do Reino de Deus, né? A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, como já dissemos, a nossa lição está baseada no Sermão do Monte e nos importantes ensinos que são trazidos por Jesus nesta oportunidade. E o conteúdo da nossa lição 10, ele vai estar falando sobre a nossa segurança vem de Deus. E entendemos que, de fato, é importante se falar sobre este assunto, tendo em vista que nós vivemos em uma sociedade pós-moderna onde o apego exagerado, a busca incessante e enfreada por bens materiais, por parte da maioria de nós, tem sido um laço para nos afastar da presença de Deus, dos objetivos traçados por Deus para a vida da sua igreja, do seu povo. E Ele quer nos conduzir por um caminho mais suave. E por conta disso, Ele nos convoca, nos chama a entendermos a necessidade de colocarmos a nossa esperança e nossa expectativa de segurança em Deus e não nas coisas deste mundo, nas coisas desta vida. Por que isso é importante? Porque, como nós falamos, existe por parte de nós, né, se não vigiarmos, uma preocupação, um foco da nossa vida em busca de bens materiais, de uma vida regalada ainda aqui neste mundo, em detrimento, muitas das vezes, da nossa vida eterna e especificamente da nossa vida espiritual. E aí Jesus, ele, com muito amor, com muito carinho, ele nos leva a percebermos a importância de fazermos esta reflexão e, sobretudo, tomarmos a melhor decisão, que é a decisão de colocarmos em Deus as expectativas da nossa segurança. O primeiro ponto da nossa lição, ele vai falar sobre riqueza no céu, a riqueza do céu e a riqueza da terra, né? Para começo de conversa, é importante que nós entendamos que as riquezas do céu, elas são perenes, elas são eternas, enquanto que as riquezas da terra, daqui deste mundo, são riquezas transitórias, passageiras. Imagine aí que as Sagradas Escrituras vão dizer que a vida do homem ela vai até os 70 anos, e por sua robustez ele chega aos 80. O que passa disso é enfado e canseira. Então o melhor da vida do homem, na melhor das hipóteses, é até os 80 anos de idade. E segundo a Bíblia, o que passa disso é enfado e canseira. E a gente sabe muito bem que é assim. No entanto, a gente às vezes coloca todo o nosso foco, toda a nossa preocupação, todas as nossas forças em buscar conforto, em buscar segurança apenas nessa vida material que está aí em torno de 80 anos de idade, em detrimento de uma vida eterna, né? Por isso é que o Senhor nos conclama a guardarmos os nossos tesouros no céu, nosso tesouro no céu, em que a traça não corrói, a ferrugem não come. É esse o lugar das nossas melhores expectativas, porque no céu as coisas são eternas, com uma duração
eterna. Então é imprescindível que nós nos preocupemos em acumular esse tipo de riqueza. Até porque Jesus diz que onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, a gente precisa fazer esta análise e tomar o cuidado de verificar onde que está o nosso foco, onde nós estamos empregando todas as nossas forças, todas as nossas preocupações com relação ao nosso bem-estar. Se nós estamos focando em guardar tesouro no céu, riquezas no céu, ou estamos focados única e exclusivamente nessa vida. E como é que isso acontece? Como nós percebemos isso? Quando nós damos mais importância às coisas dessa vida do que às coisas eternas que estão no céu. E muitos de nós, lamentavelmente, nos envolvemos muito com as coisas desta vida, né? Queremos criar recursos e cada vez mais acumularmos bem. Antes de darmos continuidade a esse assunto, se faz necessário que nós levemos você a compreender uma coisa. Jesus não está com esse seu discurso contrariando a termos bem materiais, a termos riquezas, a termos um certo conforto. Ele não está dizendo que a gente não precisa e nem pode e nem tem direito a isso. Não é isso que ele está dizendo. Muitas das vezes a gente é extremista demais, né? Quando se fala em uma vida modesta, as pessoas querem que se tenha uma vida modesta ao extremo, sem possuir bens materiais, sem ter perspectiva de vida nesta terra. E não é nada disso que Jesus está dizendo. Você pode ser rico, milionário, não há problema nenhum. E em nenhuma parte na Bíblia você vai ver uma condenação a uma pessoa ter posses. Não é isso. A Bíblia não está pontuando desta forma. Ela está, pelo contrário, dizendo única e exclusivamente que a nossa preocupação, o nosso foco, o nosso coração não precisa estar nas riquezas. É esta a expressão de Jesus quando se fala em riquezas, em guardar tesouros no céu, né? E por quê? Porque as coisas aqui são transitórias, são passageiras, né? Imagine o que é mais importante. É o que é eterno, é o que é duradouro ou o que é transitório, passageiro, né? Então é exatamente isso que ele quer que pensemos, entendamos, né? A gente pode muito bem ter riquezas. E a gente vai dar um passeio pela Bíblia e nós vamos perceber muitos homens que foram ricos e que foram homens de Deus, que foram abençoados por Deus, inclusive com a própria riqueza. O que não dizer do próprio Abraão, Isaac, Jacó, a sua descendência ali, que tiveram posses. O que não dizer de Jó, né? O que não dizer de alguns reis, por não dizer Davi, Salomão, que foram homens que agradaram a Deus e que tiveram posses, né? Então, a riqueza em si ela não é nenhum problema. A Bíblia é enfática em dizer que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E como é que se caracteriza alguém com amor ao dinheiro? É uma pessoa que está focada, todas as suas forças, todas as suas energias, não só em conseguir bens materiais, mas todos os seus esforços estão voltados em mantê-los, né? E são pessoas que acabam se tornando amantes desse dinheiro a ponto de não querer se desfazer dele para nada. Quando se fala em distribuição de renda, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Ninguém quer concordar com isso. Todo mundo está ali pensando em manter o seu patrimônio a todo custo. E aí, sinceramente, o que a gente percebe é que a gente sai aí do contexto da palavra de Deus. E aí, quando você olha, por exemplo, lá
em Atos dos Apóstolos, como é que vivia a igreja primitiva, acaba desestimulando, né? Imagine aí que alguns dos irmãos que tinham posses vendiam as suas posses, traziam aos pés dos apóstolos e faziam ali aquela distribuição entre os mais necessitados. Imagine hoje que quando a igreja precisa dessas pessoas que têm posse, há uma resistência por parte delas, né, em até chegar ao ponto de achar que a igreja tem interesse nessa pessoa simplesmente por ela ter bens materiais. E por conta disso, muitas das vezes se afasta da igreja, se afasta do convívio com os irmãos, por conta de que as suas posses são muito mais importantes do que a comunhão com os irmãos. E por conta disso, a gente também percebe uma situação extremamente perigosa enquanto se trata de bens materiais, que é o dinheiro se tornar o seu Deus, né? E às vezes a própria pessoa diz, não, meu dinheiro não é meu Deus é Deus de fato, não é o meu dinheiro. Mas tudo que ocupa o seu tempo precioso, a maioria do seu tempo, tudo que ocupa as suas preocupações, né? Tudo que te tira o teu sono, tudo que traz todo o teu foco para aquilo, obviamente que isso é o teu Deus, né? Você não precisa dizer que mas as atitudes comprovam que de fato aquilo está substituindo efetivamente o lugar de Deus na sua vida. Não adianta um discurso de que não, quando as atitudes mostram que sim. Então, o autor da lição, nesse primeiro ponto, ele traz aí essas duas colocações, que é falar sobre a riqueza no céu e a riqueza na terra. Ele chega a dizer, inclusive, no primeiro subponto, que é uma conciliação impossível, né? É uma conciliação impossível. Essa relação entre riquezas no céu e riquezas na terra. Até porque as pessoas muitas vezes entendem que essas riquezas do céu, como estão por vir, são verdadeiras utopias, né? Eu ainda não consigo assimilar, não consigo perceber se de fato eu vou tê-las. E pelo menos essa riqueza aqui na terra eu já estou desfrutando, usufruindo das mesmas. Diga-se de passagem, as riquezas elas produzem em nós um certo egoísmo, um certo egocentrismo, em nós pensarmos apenas em satisfazer, em solucionar os meus problemas, o problema da minha família, das pessoas que me rodeiam, e aquelas pessoas que estão mais distantes, ali mais perifericamente falando, elas não são alvo da nossa preocupação e nem do nosso cuidado, né? Deixa eu só dizer uma coisa para você. Lamentavelmente, nesse mundo capitalista, em que muitas das vezes a gente pensa que é um sistema de oportunidades igualitário, mas deixa eu dizer, é um número bem interessante para você. A riqueza do mundo, olha que coisa interessante, a riqueza do mundo, de todo o planeta, está concentrada na mão de menos de 100 pessoas. A riqueza do mundo está concentrada na mão de menos de 100 pessoas. Significa dizer que o que essas menos de 100 pessoas, aproximadamente 60 pessoas, são os maiores milionários do planeta. Eles juntos têm mais dinheiro do que o restante da população do mundo. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que aproximadamente 60 pessoas têm mais dinheiro do que 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Olha que coisa absurda. Olha que distribuição de renda mal feita é essa. E se a gente trazer para a realidade do Brasil também não é diferente, né? Imagine se você der uma olhada aí na renda per capita, você vai ver o tanto de dinheiro que é concentrado na mão de poucos, em detrimento de muitos passando aí necessidade, precisando do básico, enquanto que nós temos em abundância e até em excesso. Para que eu preciso de tanto dinheiro?
Para que eu preciso manter tanto patrimônio? Tem pessoas que têm tanto patrimônio que ele, em toda a sua vida, é capaz de usufruir do que ele tem, de tanto que tem. E, no entanto, não se preocupa em minimamente fazer uma distribuição para um maior número de pessoas, tentar alcançar o maior número de pessoas. Há alguns que fazem aí uma espécie de marketing com relação à suposta distribuição de renda, fazendo aí fundações e tudo mais, com o intuito de alcançar algumas pessoas. Mas, lamentavelmente, isso ainda cheira como hipocrisia, tendo em vista que normalmente essas fundações elas têm muito mais o objetivo de ter grandes descontos em imposto de renda do que necessariamente estar ajudando pessoas. O que é que acontece? Quando você faz alguma fundação sem fins lucrativos, você faz investimentos para ajudar algumas pessoas, você tem isso descontado no seu imposto de renda. É como se você, ao invés de pagar o imposto de renda, você ajuda aqui a um grupo de pessoas. O que é que nós entendemos por isso? Que eu estou ajudando esse grupo de pessoas porque eu vou ter mais privilégios do que se eu não ajudar, porque aí eu vou pegar esse meu dinheiro que sou obrigado a pagar imposto de renda e normalmente, segundo essas pessoas, não veem efetivamente onde é aplicado esses valores. Enquanto que eu fazendo uma fundação, criando uma fundação, eu tenho condições de perceber onde está sendo investido esse meu dinheiro e, consequentemente, eu vou ter o meu abatimento no imposto de renda. Significa entendermos que a pessoa não faz por uma questão social, mas por uma questão mais pessoal do que social. Estou ajudando, mas em contrapartida estou sendo muito mais ajudado do que eu estou ajudando. Se é que você entende como é que esse processo se dá. Obviamente que por conta do tempo eu não tenho como explicar isso detalhadamente, só para você ter uma ideia de como é que funciona essas questões de ordem financeira em que envolve os nossos bens materiais. O nosso segundo ponto, ele vai falar sobre a idolatria ao dinheiro. Como nós já dissemos, idolatria é quando o dinheiro ele substitui o lugar de Deus na nossa vida. É quando ele é prioridade para nós. E muitas das pessoas não se aproximam de Deus, não aceitam Deus na sua vida, porque eles já têm como Deus o seu próprio dinheiro. Então eles não aceitam a condição de ter alguém ou um ser que seja superior ao dinheiro na sua vida, tendo em vista que para essa pessoa o dinheiro resolve todos os seus problemas, E fica essa cegueira espiritual a ponto de pensar que, na verdade, o dinheiro é que traz a solução dos seus problemas, é responsável por sua felicidade. Há alguém que até brinca que quando está deprimido vai fazer compras em Paris, Fazendo aí chacota com a situação financeira de muitas outras pessoas que não têm a mínima condição de subsistência. E quantas pessoas no nosso meio têm extremas necessidades que nós poderíamos ajudar, que nós poderíamos nos desvencilhar de um pouco desse nosso patrimônio para ajudar outras pessoas. Mas eu tenho tanta preocupação em manter, que existe até uma ideia que é difundida no nosso próprio meio e lamentavelmente aceita por nós e também difundida por nós, de que o que eu tenho, eu consegui com meu esforço, comprei isso, aquilo, outro, adquiri, então se alguém quiser que faça por merecer. Quantas vezes a gente não vê isso? De pessoas que dizem esse tipo de proferem esse tipo de comentário como uma forma de justificativa de que ele tem porque mereceu e alguém não tem porque não fez o esforço, e se quiser chegar ao mesmo patamar dele tem que fazer a mesma trajetória. Será se a pessoa não fez esforço? Será se não estudou? E lamentavelmente não tem encontrado essas condições
que muitas das vezes poucos de nós têm. E claro, há uma necessidade de nos mantermos, principalmente quem tem posses, de se manter com posse, com o poder. E para que isso aconteça, lamentavelmente, há uma necessidade de que exista um grupo de pessoas que jamais vão chegar a ter as condições que eu tenho e que vão estar sempre subjugadas a mim e ao meu grupo social por conta do patrimônio que eu construí em detrimento da vida subhumana que muitas das vezes os nossos irmãos vivem. Partindo do pressuposto de que nós somos cristãos, né, que nós professamos a nossa fé em Cristo, nós jamais poderemos pensar dessa forma, ser embebidos por esses pensamentos, porque Jesus ele fez questão de fazer-nos entender que nós não somos melhores do que ninguém, nós não temos absolutamente nenhuma condição de estarmos com essa arrogância de acharmos que por termos dinheiro e isso nos faz superiores aos outros. Não é bem assim, não pode ser assim. Na verdade, nós somos abençoados com determinado patrimônio, muitas das vezes, para abençoar outras pessoas. Eu costumo dizer que se nós fizermos só o que é possível, a Bíblia, o próprio Cristo vai nos chamar de servos inúteis, que não fizemos mais do que a nossa obrigação. Então a gente precisa extrapolar e ir além das nossas obrigações e sacrificarmos um pouco mais, né? Eu tenho 1.000 cabeças de gado, eu vou tirar 100 cabeças de gado para distribuir para pessoas aí, para começarem a sua vida. Onde é que eu vou fazer? Isso é meu. Então o pensamento é muito egoísta quando se trata de bens materiais. E lamentavelmente isso foi impregnado na sociedade, que até as próprias pessoas que são mais simples e mais modestas, elas chegam a entender e aceitar de que de fato essas coisas são assim, quando na verdade o próprio Cristo diz que não são, certo? E o nosso terceiro ponto e último ponto, ele vai dizer que nós precisamos viver na quietude espiritual em Deus. Por quê? Porque essa nossa preocupação exacerbada em adquirirmos bens materiais, ela nos levam a doenças de ordem psicológicas, né? As doenças dos séculos, que são depressão, ansiedade, que são doenças da alma, em função da nossa extrema preocupação com a nossa vida terrena. E não temos a mesma preocupação com a nossa vida eterna. E aí onde Cristo ele nos conclama a nos preocuparmos com a nossa vida espiritual, a termos um foco maior, ou melhor dizendo, a termos o foco principal do nosso bem-estar, que seja a nossa vida espiritual, né? Há alguns pensamentos modernos que dizem que a religião, que a vida espiritual, que a igreja, que ela é um mal para a sociedade, porque ela cria pessoas sem muitas perspectivas de vida, no sentido de buscar bens materiais, pelo fato de essas pessoas focarem sua vida no espiritual, acabam sendo mal vistas por essa sociedade pós-moderna, que só pensa no lucro, que só busca o lucro e que só quer que esse ser humano foque todas as suas forças em buscar os bens materiais. E aí Cristo está nos conclamando, queridos, a vivermos uma vida quieta, né? Uma vida quieta, esperando em Deus, construindo as nossas riquezas nos céus de glória, onde a Bíblia diz que a traça não corrói, nem o ferrugem, a traça não destrói, também o ferrugem não destrói esse nosso bem material, ou melhor dizendo, esse nosso bem que é construído lá no céu. Como é que se constrói esses bens eternos?
né? Como é que nós construímos isso? Colocando o nosso foco lá na eternidade, colocando o nosso foco na obra de Deus, no reino de Deus. Todas as nossas forças e a nossa atenção devem priorizar o reino de Deus. Volto a reiterar, meus queridos, a Bíblia não está nos conclamando, nos levando a pensar, acreditar que a nossa vida espiritual ela seja pautada única e exclusivamente nas coisas eternas. Não, lá é o foco, é o principal. Mas a minha vida aqui na terra também tem que ser pensada, tem que ser revista no sentido de também cuidarmos do nosso cotidiano, mas que isso não seja superior ou em detrimento ao espiritual. É única e exclusivamente esse o propósito do Senhor Jesus Cristo quando ele fala a respeito deste assunto, que é considerarmos ou entendermos que a nossa segurança está em Deus e não nessa vida que é passageira, que é transitória, tá bom? Então, nós ficamos por aqui agradecidos a Deus por sua atenção e pedimos a Deus que nos dê uma escola bíblica abençoada na manhã deste domingo e que toda a família esteja na escola bíblica dominical para aprender mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.